E para falar de humor, a gente vai receber aqui no nosso Bem Juntinhos hoje Fábio Porchat e Júlia Rabelo. E para botar alguma ordem nesse picadeiro, a gente convidou o psicanalista e professor Daniel Kuperman, autor do livro Ousar Rir. Não é lindo, Júlia? Olha o meu quarto ali. Eu amei! Não é maravilhoso? Tá quanto, hein, o aluguel? Rodrigo, me dá uma... Vem com o cotovelo aqui atrás de mim. Vou fazer uma massaginha? Pelo amor de Deus. Aí mesmo, é do outro lado ali. Aí. Puta, Pode aí. sentar, Vai aí. Forte? Vai. Calma que o Brasil inteiro vai ficar pensando nisso. Aqui, ó. Nossa senhora, me deu uma travada. Soltou um pouquinho? Me soltou legal, Soltou um sabia? pouquinho. Olha, Calma. Bem-vindos à nossa cozinha do Bem Juntinho. Daniel, calma, tá todo mundo bem aqui, não se assuste, tá, Daniel? Bom, ele é especialista, né, em ousar rir, né? Escreveu o livro Ousar Rir e também psicanalista. Então pode nos analisar bastante, tá bom? Aqui ninguém durante é o programa, normal, calma, né? quando falar de mim eu vou abaixar e pegar uma panela. E olha, gente, levando em consideração que esse programa é sobre humor, a gente quer dar risada, né? Porque a vida não tá fácil pra ninguém, não é, minha gente? E excepcionalmente, hoje, no Bem Juntinhos, a gente vai ter um quadro. Que entrevista é essa, Porchat? Com o próprio Porchat. Então, nesse quadro, o Fábio vai contar as histórias que estão por trás das aspas que a gente tirou de algumas entrevistas que ele deu por aí. Lá vem E pra deixar o Fábio bem soltinho, a gente tem um Aí, drink, eu né? A gosto. gente vai dar Isso aqui, me aqui a gente conta. tem uma margarita É pra que ao virar, hein? invés... Não, é pra virar, vai devagar. Margarita de? Tá. A gente tem uma margarita de melancia. Ao invés do licor de laranja, a gente botou melancia, tem um salzinho e pimenta aqui na borda, tem um pouquinho de limão também e, claro, uma tequila. Peguem leve, tá? um brindezinho. Leve, saúde, muito saúde, riso, bem-vindos, ao obrigado. humor, as risadas. Há um ventinho que entra por aqui. que tá Uma me brisa. salvando, sabia? Porchat, você disse aí numa entrevista para a revista Trip a seguinte frase. Abre aspas. Eu era meio cabação, nunca fui descolado. Não era da turma que fumava e pegava menina. Era nerd, mas não era bom aluno. Mas você trouxe pra me humilhar aqui? Eu era um merda. Eu era um babaca e eu... Caraca, falou, eu né? sei, mas me enterrei essa entrevista há muito Você tempo. lembra disso? Ele já cometeu esse erro outro momento, pra que trazer? Não, eu me lembro dessa época que eu era tudo isso que eu falei Mas define, mesmo. o que é uma pessoa cabação? Ainda meio bobalhão, um pouco inocentão, um pouco meio nerdão. Né? Eu nunca cheguei nas meninas, eu sempre tive meio vergonha. Meu primeiro beijo foi com 13 anos. Mas assim, beijei, mas depois nunca mais beijei também, né? Aí começou. Aí começou a fase cabação. Tá, e suruba, não. E eu beijei, curiosamente, não a menina que eu queria, porque eu tava tão inseguro que a menina que eu queria, Natália, eu falei, hoje o dia. Eu falei pra melhor amiga dela, que era a Fernanda Maria. Eu falei, eu não sei se eu sei beijar, não sei. Aí a Fernanda Maria Treina me beijou. comigo. Ela me beijou. E a Natália viu. Aí eu não beijei a Natália. Ai, que Mas pra mim, desastre. não, foi maravilhoso. Pra mim, Nunca na eu só vida beijei. beijou a Natália? gente, Nunca mas eu beijei a amei Fernanda. Não, gente, o que ela fez foi tipo... Incrível. Foi ótimo, ela era Bacana com ótima. você. A gente era muito besta. Adolescente é meio idiota. Olha, mas na mesma entrevista, ele falou assim, abre aspas, eu era o palhaço da turma, ficava imitando os normais nas rodinhas de amigos no intervalo. Isso. Né? E aí, quando você estava fazendo essa imitação no programa do Jô, você viu a reação da plateia e aí ele pensou assim, descobri que fazer os outros darem risada era o que eu queria da vida. Fecha aspas. Quando eu fiz lá o programa do Jô, eu não quis ser ator. Eu não falei assim, eu quero ser ator, eu quero ser artista. Como você era, né? Você já era ator. Não era. Ah, não? Você foi pro programa do Jô? Não, Não, por quê? eu tava na faculdade de administração, porque todo mundo vai no programa do Jô pra assistir. Ah, você foi pra assistir. Eu fui pra assistir. Ah, não foi como convidado? Não, eu tava na plateia, sentado na plateia. E aí? E aí eu pedi pra fazer uma representação dos normais lá na frente. Eu tinha 18 anos, Jô, escrevi num bilhete, dei pra ele e ele me chamou lá na frente. Isso Olha você aconteceu só. assim, então, na vida. Assim que eu descobri o que eu queria ser da minha vida. Entendi. Porque foi isso, quando as pessoas começaram a rir, eu entendi, eu já entendi. O cara me trouxe um bilhete aqui, Fábio, que diz o seguinte: gostaria de ter a oportunidade de fazer uma rápida apresentação de um texto de minha autoria, um texto cômico. É Fábio? Qual é? É você? A introdução para o Fábio. Eu não entendi. Você tem um texto que você gostaria de fazer? Textos Ah. dos normais. Que idade você tem? 18. É uma história que você baseou nos normais, é É o isso? Rui e a Vani, é uma historinha que eu escrevi rapidinho, 3 minutos. Você Eu faz dialogo os dois? Faço os dois. É? Então o palco é seu. Vamos ouvir. Já
percebeu que se dependesse de você, sua casa seria um grande banheiro? Você come, você fala no telefone, você reflete, fala com o Mauro. Até que não ia ser uma má ideia. Não ia uma porca vivendo no banheiro. Onde já se viu, Vani? Pelo amor de Deus. Pelo menos eu sou honesta e faço essas coisas no banheiro, entendeu? Entendi o que você tá falando, não. Eu prefiro comer no banheiro que soltar pum na cozinha, que é o que você faz. Vani, quando que eu fiz isso? Vani, volta aqui. Vani, quando? E aí eu falei, eu quero fazer as pessoas darem risada. Pra fazer as pessoas darem risada, então eu preciso ser ator, Aí eu mudei de São Paulo pro Rio pra ser ator. Aí me inscrevi em escola de teatro, escola de cinema, aí andei. Daniel, rir faz bem à saúde? Rir faz bem, pode fazer mal se você rir do outro, né? Para o outro vai fazer mal. Então, o riso tem um aspecto muito paradoxal. Sempre que a gente fala de humor, riso, a gente tem que pensar nisso, né? Estamos no campo do paradoxal, para um pode ser muito bom, para o outro pode ser humilhante, né? Porque tem algo de irresistível no humor, né? Às vezes a gente não quer fazer a piada e não consegue, né? E também ri. Às vezes a gente não quer rir, mas ri, né? Porque não se controla. Então, assim, o riso, ele... se for transformar, uma maneira de transformar situações sofridas, né? E você conseguir resgatar a tua potência, conseguir pensar no momento que você está ali sofrendo, o riso pode trazer muito alívio. É que quando eu pergunto se faz bem pra saúde, é porque quando a gente dá uma gargalhada, eu digo no sentido de quem tá rindo, né? Não exatamente do motivo pela qual a gente tá rindo, mas a gente se sente bem quando a gente ri, né? A gente já deu aqui várias gargalhadas antes de começar o programa, você já começa, o astral muda, né? Parece que muda todo o ambiente, né? O humor é um poder, né? É um poder. Você ter a capacidade de fazer rir é um poder. E o humor, eu acho que é uma ferramenta de comunicação muito forte, porque tudo que vem através dele é muito forte. A humilhação é muito forte se você tá do outro lado. Ridículo. Tudo é muito intenso. E num tratamento de doença também, ajuda ao paciente a lidar com aquela circunstância. Então, eu acho que é uma forma humana muito forte. Agora, vocês estavam falando aí, eu estava pensando o seguinte, eu não sei se você sabe disso. Nas cavernas a gente ria? Riso é uma coisa que a gente foi construindo socialmente? A gente tem imagens do Paleolítico. Bota aí, por favor, gente. Peraí, gente, Antes de a gente continuar, a gente vai rir muito, vai conversar muito, mas eu tenho que falar que a gente vai comer também, né, gente? Eles estão na cozinha, tá tudo montadinho Mas foi na frente para de isso vocês. que nós viemos aqui. Para isso, né? E pra rir doutor. também. Um pouquinho. O que tu vai fazer, amor? Bom, vai ter um ingrediente um pouco sem graça pra alguns, mas pra mim tem muita graça, que é o chuchu. Chuchu. Mas vai ser um vai ser um carpaccio de chuchu. Calma, Mas chuchu é uma palavra engraçada. Experimenta, calma. O chuchu é o cabaço dos legumes. É isso aí, boa! Nós vamos Excelente. fazer o cabaço Pega de ninguém, chuchu o hoje chuchu. aqui. E também vai ter um taco de rabada. E de sobremesa um café, vai ter um monte Um de coisa. café? Mas calma. Café Olha não. que Ele não é tão doce. simples assim. Vai ser uma sobremesa. Ô, Daniel, somos a única espécie que ri? Olha, essa frase é do Aristóteles, né? Se eu não me engano, que o humano é a única espécie que ri. Exato. Mas a gente também é a única espécie que fala, né? Então tem algo aí da transformação da realidade que é muito própria do humano. Então quando você falou lá nas cavernas, né? Isso. Difícil dizer se nas cavernas se ria. A gente pode chutar aqui, fazer, bom, será que sim, será que não? Mas na história do homem, na medida em que você começa a transformar a natureza, criar instrumentos, a roda, o fogo, isso tudo implica uma certa transformação das situações, né? E o riso tem a ver com isso. Quer dizer, é um processo cognitivo, mas é também muito criativo. Sim, mas eu E muito imagino que quando estão ali criando a roda, um foi por cima da roda e caiu. Eu imagino que Gente. sim. Olha, e por último, o Fábio ganhou destaque com Porta dos Fundos ao imitar um cliente tendo um ataque de nervos com a operadora telefônica. Então foi no Porta que vocês trabalharam juntos, né? E aí eu queria saber, assim, se vocês já tiveram que interagir de fato com uma Judite na vida real. A Judite é uma experiência real. Foi a minha vingança. É seu o texto? É meu texto. Foi a tua vingança. Foi mesmo a minha vingança, porque tinha acontecido isso. Eu tava tentando trocar. O que era a história, rapidamente? Quando eu vim morar no Rio, eu vim morar com meus tios e o meu telefone tava no nome do meu tio. E aí, quando eu já tava com um emprego, já tava morando sozinho, eu falei, bom, tá na hora do meu celular, tá no meu nome. E aí eu resolvi ligar pra operadora pra mudar. Eu fiquei 1 ano tentando trocar, porque daí teve uma hora que foi assim, então passa essa linha pro meu nome. Aí pegou todas as linhas do meu tio e passou pro meu nome. Meu tio, minha tia, meus 3 primos, o pessoal do trabalho, aí veio todo pro meu nome. Vocês estão me enlouquecendo e eu reclamei no Twitter.
E quando eu reclamei no Twitter, o pessoal da empresa entrou em contato comigo meio pra dizer, não, eu tinha te contratar pra fazer aqui um negócio, mas não vamos mais. Aí eu falei, eu preciso me vingar. Mas como é que eu me vingo? No Twitter eu falei, não, eu consigo me vingar com humor. Eu vou fazer uma coisa que vai tocar as pessoas mais do que se eu reclamasse. Mas tocou mesmo. Tocou mesmo. Em um dia, em 24 horas, deu 1 milhão. Mas no fim das contas, é isso. O humor chamou muito mais atenção pra aquilo do que se eu reclamasse. Claro. Com certeza. Ô, Juliana, qual foi a última vez que você riu muito? Você lembra? Eu tenho uma questão que é o seguinte, se eu rio muito, eu tenho alergia ao riso. Eu desenvolvo uma crise alérgica. Mentira. Como é que é isso, gente? Ou seja, eu podia fazer um teste, assim, um concurso com humoristas que o que me fizesse ter crise alérgica ganhava. Quem matar o Júlia ganha. Fecha glote. Legal que você vai trabalhar com isso. Boa ideia. E você tem a gargalhada Porque mais é um masoquismo, gostosa, né? Eu tenho a famosa risada escrota. Você já se mijou de rir? Eu já passei mal Filetinho? de... Não, nem Você nunca filetinho fez nenhum. filetinho? Que é filetinho? Filetinho é quando de escapule. urina. Nossa, Faz eu faço várias vezes. Mas eu já fiz gente de fazer xixi de rir. Tem um no meio da Xixizão? comédia... Xixi, se mijou na poltrona e ficou mijada depois do espetáculo. Parabéns. Muito legal. Tem uma cidade na Grécia que as pessoas morreram de rir. As pessoas morreram de Gente, rir. que foi esse gênio que Porque falou o riso é contagioso, então você não quer rir. Aí se tem alguém rindo do seu lado, então, gargalhada em off, né, nos programas de humor. E aí, se um começa a rir, de repente está todo mundo rindo e não se parou de rir. Depois de 3 dias, as pessoas tinham morrido. Que maravilha. E aí, Fábio, quando a pessoa não ri da tua piada, não é muito frustrante? É muito Você frustrante. vive pra fazer os outros rirem. Mas uma fã um dia me falou uma coisa, porque terminou um show, tinha um que não riu, e o comediante é assim, né? A gente tá vendo show pra 800 pessoas, tem um que não ri, você começa a fazer pra só ele. pra aquele, E aí terminou o show, eu tava tirando foto, veio um grupo de fãs assim, e aí eu falei, cara, hoje tinha uma plateia, na plateia um cara que não riu de nada. Eu fiquei fazendo show só pra ele. Aí a fã olhou pra mim e falou assim, poxa, Fábio, tinha 800 pessoas lá, 799 estavam rindo de você. Você fez o show só pro cara que não riu? Eu falei, que imbecil que eu sou. Olha que otário que eu sou. Realmente, por que eu não tô dando pra aquela gente que tá amando e eu tô focando só naquele cara? Eu falei, você tem Aquele razão. cara nem tá ali. Mas você tava dando e as pessoas estavam felizes. Aquele filho da mãe que não tava. Exatamente. Daniel, explica isso. O humorista, ele é um grande sedutor, né? E o riso tem essa função de sedução. Você faz o outro rir, a revelia da vontade de rir. Se você está num meio social, numa reunião, e alguém faz uma piada inteligente, né? Não escrachada nem tanto, né? Mas faz comentários humorísticos e espirituosos, as pessoas começam a admirar essa pessoa, né? Agora, psicanalistas e humoristas, ambos ganham dinheiro com a palavra, só que os humoristas ganham muito mais. Agora vem cá, quais são os atributos que um humorista precisa ter pra fazer rir? Timing. Timing é uma coisa que não se ensina, até porque cada um tem o seu. Exatamente. Tem a sua onda. Tem isso, né? Porque timing não é rapidez. Não. É você saber o momento. Onde encaixar, né? Saber o momento de pular a corda, né? De ficar... Porque tem gente que tem um humor que é mais ralentado. Naquele ritmo lento, mete uma e você acha aquilo super engraçado. Então... A gente começou o programa hoje citando uma frase do Milor Fernandes, que é a seguinte, abre aspas, entre o riso e a lágrima tem apenas o nariz. Fecha aspas, é muito bom, né? De uma certa forma, essa frase, ela me remete à arte da palhaçaria, onde muitas vezes o palhaço também é representado com uma lágrima no rosto, né? Dando a impressão de que o drama e a comédia caminham lado a lado. Agora a gente entra pra parte profunda do programa, né? Isso faz sentido, Daniel? Faz. Inclusive, me lembro uma frase, se eu não me engano, é de Napoleão. Entre o sublime e o ridículo não há senão um passo. Né? O riso e a lágrima, o sublime e o ridículo. E qual é a diferença entre o palhaço e o humorista? Tem uma semelhança, evidentemente, os dois fazem rir, né? E os dois se colocam como alvo da agressão. Própria, inclusive. Então, se você vê palhaço, o palhaço ele empresta muito o corpo dele. Então, a gente ri porque o palhaço, ele é o alvo da nossa agressividade, diria o Freud, né? E o palhaço também, assim como o humorista, ele evoca o que há de infantil, né, em nós. Ele brinca. O brincar é que dá essa criatividade que os artistas conseguem acessar com mais facilidade, né? Do que... Mas você acha que o palhaço, ele revela algo que na nossa vida cotidiana a gente tenta esconder?
palhaço, a gente acha que é algo, né, superficial, né, mas ele evoca emoções profundas. Tanto que crianças pequenas às vezes Tem têm medo. medo do palhaço porque ele tem Até uma adultos, né? máscara. Vai. Não, eu ia Pega contar o fio, uma pega. fábula. Eu ia contar uma fábula que eu acho muito bonitinha, que tem a ver com palhaço. Que um cara chega no consultório do psicanalista e fala: eu tô muito triste, tô muito deprimido, minha vida é muito dura, eu não consigo sorrir, não consigo dar uma risada há muito tempo. Aí o cara fala: olha, você não precisa nem estar aqui. Vou te contar, chegou hoje na cidade o circo do Palhaço Creonte. Ele é hilário, ele é maravilhoso, todo mundo ama ele, todo mundo que vê dá a risada dele, é só você ir lá. Ele fala: pois é, mas aqui eu sou o Palhaço Creonte. Ai, que lindo. É lindo, é lindo. Agora, eu tenho uma dúvida, porque eu não entendo até hoje, mesmo lá na Grécia, tinha as tragédias e as comédias. As tragédias sempre tiveram mais prestígio e a comédia menos prestígio. Os atores de humor, normalmente, que eu acho que eles são normalmente geniais. Eles pra precisam fazer humor, tem que ser eles precisam muito fazer um bom. drama pra bombarem na carreira. Mas olha, a gente estava falando aqui da arte da palhaçaria, né? Que também pode ser terapêutica, e por isso a gente convidou o maravilhoso Márcio Balas, palhaço profissional, para falar sobre a sua experiência com a palhaçoterapia nos hospitais. Vamos assistir? Olá, olá, olá! Olá, Fernanda! Olá, Rodrigo! É um prazer participar junto com vocês do Bem Juntinhos. Realmente, você aprende dentro do hospital que basicamente você trabalha com as famílias também, que acompanham os pacientes, e também, principalmente, com as crianças, né? E isso tudo tá meio junto, né? Eu me lembro de um dia que a gente foi visitar um menino, era logo no meu primeiro dia de hospital. Quando a gente entrou, assim, ele viu a gente, assim, meio se cobriu, deitou na cama. A mãe atrás fez assim: não, obrigada. E a gente entendeu, ele disse não. E aí, o palhaço tem que jogar com aquilo que lhe acontece. O improvisador, ele joga com aquilo que lhe acontece. Então, a gente foi saindo, foi indo embora, não sei antes falar tchau pra ele de diversas maneiras. Tchau! E a gente saía. Tchau! E a gente saía. Tchau, 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 tchau. E saía. No último tchau que a gente deu, um tchau em slow motion, câmera lenta, tchau. O menininho riu. Yes, ele riu. Daí a gente foi embora, aquela sensação, sabe, missão cumprida, transformamos aquele instante. Quando a gente estava saindo, alguém chama a gente, era a mãe do menino. E ela vem perto da gente e começa a chorar. Abraçava e chorava e dizia que ela não tinha visto o filho dela sorrir há 2 dias. Então foi um dia muito mágico, muito lindo, que eu tenho na minha memória até hoje. O Márcio é ótimo, ele é muito bacana. E Maravilhoso, esse trabalho Márcio. nos hospitais, Esse isso é trabalho lindo é demais. Eu fui algumas vezes em Tem hospital, estrutura. não... Então, mas olha que loucura. Eu falei: como é que você vai entrar no hospital, as crianças estão internadas, é uma coisa A tristíssima. atmosfera, A né? atmosfera podia ser horrível. Eu fui algumas vezes, não como palhaço, porque eu não tenho esse trabalho. Quero muito, mas não tenho esse curso, essa formação. E aí, quando você chega lá, as pessoas, as crianças, elas não sabem exatamente o que está acontecendo com elas. Elas não estão tão... Quem está arrasado São os pais, né? Os pais estão devastados. Então esse trabalho é quase que para os pais. Você viu quem foi agradecer? Lógico, o menino estava na cama. Mas é a mãe que vem chorando, é o pai. Então a dor é muito mais desses pais que não... Você entra no quarto, a criança está entubada, é triste, mas ela está rindo, ela tá feliz. Ela é uma criança. O pai e a mãe, eles estão destruídos. E tentando segurar, né? Porque imagina a criança, imagina você ver seu filho com dor. Nossa. Seu filho com... E aí, quando você chega e fala, é uma alegria e uma felicidade tão grande. Aquelas pessoas estão tão gratas de você ter doado um pouco do seu tempo pra fazer eles se sentirem melhor, que a energia é boa. Aliás, Márcio, todo o nosso carinho, nossa admiração por esse maravilhoso. trabalho lindo que Maravilhoso. você faz. Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe, ela toca instrumentos, e todo final de ano ela ia com a minha Dinda, a gente ia nos hospitais. Quando eu digo que eu não tenho estrutura é porque eu choro, eu entro e choro. E eu acho que a pessoa não quer ver ninguém chorar. Então, a pessoa tem que ter um espírito, né? Esse cara entra num hospital, ele faz aquela câmera lenta. Não tem, né? Mas eu acho que numa circunstância como essa, qualquer coisa, se você entende que você pode ajudar a se melhorar a transforma, né, essa situação, emoção. isso é quase uma missão, assim. Eu acho que qualquer ser humano, vendo que pode contribuir,
vai fazer. Então, acho que é um trabalho lindo. Você tá ali fazendo alguém rir que tá destruído por dentro, né, cara? Exato, é mexer com as pessoas que estão sentindo muita dor. É quase um oxigênio no momento onde você tá muito precisando de Porque ar, o riso faz respirar. isso, né? Faz as pessoas... Acho que tem duas possibilidades. Ou o riso joga uma luz sobre determinado assunto e faz a gente não esquecer desse assunto, ou ele justamente faz a gente esquecer de alguns assuntos para ficar só ali. E nesse caso é isso. Vamos esquecer que a gente tá no hospital, que você tá com dor, que a gente tá num momento super difícil. E vamos pensar em outra coisa. Né, o riso, ele eleva o ambiente. Tanto do artista quanto da pessoa que tá ali, né? Acho que o humor dá um significado, um colorido pra vida que faz todo sentido. Por isso que eu fico chateada quando o pessoal fala que desmerece o humor. O humor é das coisas mais nobres que o ser humano tem. Total. Né? Só o bobo da corte é que podia rir da cara do rei. Exatamente. Só ele que podia falar a verdade. O bufão. A Júlia deu a definição técnica do humor, né? Que é principalmente transformar uma situação sofrida, né, numa situação mais leve, né, mais engraçada. Essa é a definição freudiana, né? Ô, Daniel, agora, todos nós temos um palhaço dentro de nós? Alguns têm mais, Eu não tenho. obviamente. Não, Tu tem. a gente pode alimentar o quanto você alimentou seu palhacinho, né? Então, tem um psicanalista que eu estudo muito, que foi o grande companheiro de Freud, era o húngaro, né, o Sándor Ferenczi. Ele tinha uma frase muito bonita, né, que é: arranhe o adulto e você encontrará a criança. Né? Então, é freudiano isso, quer dizer, sim, todos nós temos uma criança. Agora, se essa criança foi muito traumatizada, ela desaprende a rir, ela desaprende a brincar. Né? A própria psicanálise é uma maneira da gente reaprender a brincar. A libertar essa criança. Ah, lindo, né? E o humor é a brincadeira do adulto. E o artista é aquele que, por motivos, a gente não explica tudo, né? Algumas coisas se explicam, mas cada um na sua singularidade, na sua história. O artista é aquele que tem acesso a essa criança de um modo mais direto do que nós, assim, que escolhemos, né, nos inserir no mundo do trabalho de uma outra maneira. Ô, Juliana, quando é que o humor ele é uma ferramenta crítica contra opressões? Eu acho que é um tapa na cara inteligente, né? Assim, acho que o humor é poder. Então, quando você consegue reverter uma situação onde está sendo agredido e consegue, pelo humor, debochar disso, o outro lado vai ter que rebolar para poder se resolver, né? Você sofreu muito bullying? Toda criança passa por circunstâncias de se sentir humilhado. Eu tive alguns momentos no colégio, mas eu não posso dizer que eu, no Brasil, que sou loura de olho claro, passei por bullying. Você passou, não Fábio? Passei, eu era o viadinho. E, logicamente, para uma criança em 95, nem sabia o que era ser gay, na verdade. E acho que nem os meninos que estavam me sacaneando entendiam direito o que é gay. Na cabeça deles, não é que eu transava com homens, mas tinha uma coisa meio de ser menininha. Eu acho que é homofobia com o machismo junto, né? Que é assim, você não pode ser menina. Eu não tinha trejeitos afeminados, sei lá se é assim que se fala naquela época. Mas eu era mais nerdzinho, meio crianção, meio... Então ele sacaneava com isso. Depois que da sétima, que eu dei uma crescida um pouquinho, que daí eu já tava com as meninas, tinha uma coisa assim, ele é gay, mas tá com as meninas sempre. Tá ali junto, as meninas falando com ele. Então passou um pouquinho, mas me acompanhou um tempo. Na verdade, até hoje, todo mundo acha que eu sou gay, até hoje. É verdade, isso é uma coisa que persegue muito, Você brinca assim. com isso, né? Tem um vídeo que é o Cabeça do Fábio, que tem essa brincadeira. Exatamente. Mas, Fábio, você nunca comentou com a sua mãe? Você nunca dividiu com alguém essa dor? Não quero ver a vergonha, né? E aí, Daniel, como ajudar uma criança que pode estar passando por um processo como esse, né, de bullying, de ficar atento a isso e ajudar uma criança? Até porque as crianças, elas são cruéis, né? Eu acho que... Eu era também, Mas tá? elas Eu fazia copiam, bullying com as né? pessoas. Elas copiam um comportamento que elas escutam em casa, né? Elas copiam, mas elas também precisam ali Do se grupo, identificar com o grupo, né? E encontrar pessoas para serem o que a gente chama de bode expiatório, né? Para serem o alvo da agressividade. Mas Não, a própria eu fico pensando pessoa... como é que a gente pode, como pais, né, tentar... Será que tem alguma coisa errada? Como é que tu chega, né? Como é que tu tenta tirar uma dor, né, que você possa ter? Talvez a criança até fala, não quero sintoma. falar disso. Não, mas, Fábio, as crianças que estão sofrendo bullying, sim, elas hardcore. apresentam algum tipo de sintoma. Ou elas ficam muito isoladas, ou se trancam no quarto, ou ficam agressivas, ou o rendimento escolar cai. Então, assim, eu acho que os pais têm que estar atentos aos sinais.
Se o teu filho começa a apresentar alguma coisa muito diferente ou estranha, alguma coisa está acontecendo com ele, né? O que a gente chama de sintoma. Nós temos um grupo de pesquisa na Universidade de São Paulo e a gente está criando exatamente um observatório do humor e da liberdade de expressão, e a primeira ideia é fazer uma cartilha, que não é fácil, para professores e alunos de ensino fundamental sobre a diferença entre o que é um humor, uma brincadeira, o que é o bullying, porque essas fronteiras não são tão óbvias, né? Tem tudo a ver com o que a gente vem discutindo aqui o dia inteiro. Olha, em algumas épocas, principalmente as de forte censura, o humor é uma importante ferramenta para revelar verdades enquanto se faz graça. Mas agora vamos falar sobre a charge, que é uma das maneiras mais certeiras de apontar absurdos e fazer a mensagem chegar diretamente ao público, como vai nos contar a queridíssima Laerte. Oi, Fernanda. Oi, Rodrigo. Legal estar aqui com vocês. O humor em si é uma forma de resistência, haja ditadura ou não haja ditadura, haja democracia. Em qualquer contexto político ou social, o humor é uma forma de resistência porque ele é, por definição, uma linguagem que sabota, uma linguagem que passa a perna no racionalismo, né? O tipo de irracionalismo que vigora no humor, ele é um recurso da inteligência humana para não ficar na conformidade do discurso racional. A charge precisa dar um passo além da simples denúncia. Você dizer que o governo não fez isso ou que o governo fez aquilo é o óbvio. Então, o que você precisa fazer é dar um passo além, é mostrar as consequências disso, é de alguma forma iluminar o que as pessoas podem fazer para se opor a isso, o que as pessoas devem lembrar para tornar o entendimento do que está se passando mais rico, mais produtivo. O Leque, amo. Maravilhosa, Almodóvar. Obrigada, Laerte, pelo seu trabalho, pela sua existência, sua resistência ontem, hoje e amanhã. Salsa. É bom demais. Tudo bem. Nossa, tá maravilhoso, gente. Daniel, qual a importância do humor e da existência da Laerte para a história do Brasil? Então, além de fazer humor, né, ela própria, na sua estilística, ela subverte muitos códigos, né? O que a gente chama de lógica binária, né, de gênero. Toda essa questão do rosa e do azul, que agora foi reeditado, né? Que menino tem que vestir azul e menina tem que vestir rosa. Então, a Laerte denuncia com humor o que uma grande estudiosa, que é a Judith Butler, chama de performatividade de gênero. Fazendo uma ponte, eu acompanhei uma pesquisa em Ribeirão Preto com travestis dessa região, que são talvez uma das populações mais vulneráveis do Brasil, né? Os trans e as travestis em particular, né? E a pesquisa era justamente essa, como que entre elas usam muito do humor, né? Vocês até têm no YouTube alguns vídeos ensinando Pajubá, que é um dialeto que vem do Yorubá Nagô, né? Transformado, e que a comunidade travesti brasileira usa para não ser entendida exatamente, né, pelos outros. Então o humor circula, né, nas comunidades muito vulneráveis. Então a Laerte, além de fazer humor, né, ela própria assume, né, uma posição de resistência a essas codificações que nos oprimem. Olha, no especial de final de ano de 2020, Paulo Gustavo termina o vídeo dizendo que rir é um ato de resistência. O Brasil perdeu um pouco da graça sem o Paulo Gustavo, né? Eu não sei se vocês eram próximos ou amigos, eu nem sequer cheguei perto dele, mas a gente, né, foi uma comoção, né, uma tristeza. Eu acho que a gente realmente perdeu um pouco da graça. A gente se conheceu Por causa do Paulo Gustavo. Ah, bom, você era muito eu me formei com o Paulo. Conta essa história, poxa. A primeira vez que eu encontrei com a Júlia, era eu e o Paulo. A gente estava se formando na escola de teatro junto, a gente fez a formatura junto, e a gente estava buscando uma produtora para produzir o nosso espetáculo. Eram 2 moleques saindo da escola de teatro, ninguém conhecia, ninguém sabia, era um texto meu e ele fazendo. E aí a gente foi procurar uma produtora. E naquela época eu tava Tu era fui produtora há muito tempo de teatro, produtora e atriz.
E naquela época eu tava produzindo um musical grande, não sei o quê. E aí, o Paulo... Eu conheci o Paulo por causa da Samantha Schmutz. Sim. A Samantha trabalhava comigo. E aí foi esse recorte ali. O Paulo que trouxe. Foi, o Paulo... Quis mostrar. Aí eu te Era conheci. ela e mais 2 sócias. 2 sócias, é. E aí a gente meio fez a peça pra vocês, fez uns leu os sketches. textos, apresentou. E aqueles 2 meninos da Cal. E elas não produziram. Vem cá, mas aí de produtora você virou atriz? Não, eu comecei a produzir porque eu era atriz, porque não sei se você sabe, é muito difícil ser atriz no Brasil. É muito complicado, você tem que dar o seu jeito. Vem cá, gente, e que legado vocês acham que o Paulo deixou? O Paulo sempre foi grandioso, uma potência, uma alma de uma vitalidade. E o que eu tenho de memória do Paulo, que é o seguinte: o Paulo, ele entrava, era muito forte, assim, você já ria. Ele já trazia na energia dele, mesmo quando ele estava mal-humorado, ele respirava engraçado. O Paulo, eu falava isso, não é porque a gente tá falando agora dele como homenagem, mas o Paulo era a pessoa mais engraçada que eu já conheci na minha vida pessoalmente. Quando eu encontrava com o Paulo, parecia que... Falava, ih, hoje vai ser um dia bom. Ai, que ótimo, agora eu vou ficar dando risada. Ele falava as maiores atrocidades. Tanto que o Paulo fez, em 2021... O Brasil totalmente desunido, desconectado, odiado, fez todo mundo polarizado, voltar, porque o Brasil perdeu a mãe dele. Olha, o Paulo Gustavo, ele ensinou que rir é resistir e com isso lembrou a gente que fazer rir é coisa muito séria. Talvez o que o Paulo Gustavo tenha feito tão brilhantemente por todos e todas nós tenha sido aproximar a palavra humor da palavra amor, né? Porque a cada gargalhada, né, arrancada da gente, ele parecia querer dizer, ó, toma aqui um lugar para suspender a dureza que às vezes é viver. Relaxa, levita, vem espiar aqui dessa fresta o que pode ser a vida. E ele conseguiu. Obrigada, Paulo Gustavo. Mas meu filho deixou um exemplo maravilhoso contra o preconceito. Meu filho casou, meu filho formou família, meu filho foi amado, ele constituiu tudo. Eu tenho 2 netos maravilhosos. É isso, eu falo dele, eu rio. Não tem jeito, nada dele pode ser muito sério, a não ser a dor da saudade. E até o final foi muito forte. Eu fui na missa de 7º dia do Paulo, que foi no Cristo Redentor. E é muito interessante, porque era um cara gay, casado com um homem, aos pés do Cristo. O marido dele falando. Sabe, aquilo é muito forte num país tão homofóbico como é o Brasil, que mata, é o país que mais mata trans e travestis no mundo inteiro. E de repente você ter o cara mais amado do Brasil era um cara que botava isso nos seus filmes. No último filme dele, Minha Mãe é uma Peça 3, rolou uma certa assim, mas não teve o beijo de gay no casamento, que absurdo. Mas quando você assiste o filme, tá tudo ali, o discurso daquela mãe falando com o filho é muito mais esperto do que botar um beijo. Porque talvez botasse um beijo, afastasse uns imbecis. E quando você esconde ali, você traz os imbecis pra perto e você fala, olha como é que é. Olha, isso aqui é amor, gente. Não tem que brigar com amor. E aí você talvez desperte algumas pessoas. O Paulo é essa potência. Né? E vocês imaginavam tudo isso, Fábio? Esse sucesso? Né? Quando vocês eram esses 2 menininhos atrás da produtora. Era muito... O Paulo imaginava. O Paulo tinha certeza de que ele ia ser a Beyoncé. Ele tinha certeza. E eu lembro de uma briga que a gente teve, que ele queria... A gente se formando na Cal, e ele queria pegar o projeto e colocar num edital pra conseguir um dinheiro. E eu falava, Paulo, ninguém vai pegar edital. Ele, mas Fábio, tem que colocar, a gente consegue. A gente é bom, a gente vai fazer isso. Eu falei, Paulo, a gente coloca, mas ninguém vai querer. Por que você tá falando que ninguém vai querer? Claro que vão querer. A gente é engraçado, Fábio. A peça é ótima. Ele brigava comigo porque ele dizia, isso vai ser uma maravilha. A gente vai dar certo. Olha quantos ele não trouxe com esse otimismo, né? O que eu acho do Paulo é que ele tinha essa energia, ele tinha essa conexão tão forte com a criança, brincando, rindo. E eu acho que ele encontrou um canal, através do humor, ele despertava essa criança dentro de todo mundo e falava direto com o coração das pessoas. Então era impressionante como, assim, ele tinha essa potência. Qualquer coisa que você vê do Paulo, você abre um riso. Obrigada por vocês compartilharem, tá? Esses momentos com o Paulo. É sempre delícia. Muito lindo ouvir falar dele. A gente tem que estar sempre relembrando, né? Porque esse homem é inesquecível, né? Qual a importância do humor no sexo ou na relação? Então, na relação, acho fundamental, né? Porque o humor, ele tem essa função de aproximar,
Então, numa relação, a coisa mais prazerosa, às vezes depois do sexo, às vezes antes, né? É você poder se divertir com o teu companheiro, com a tua companheira, né? Rir juntos, desfrutar das coisas. Então, eu acho fundamental. Ele me faz rir demais, assim, o Rodrigo. Mas com bobagem. Bobagem. Ele se acha bobão. Eu acho que ele tem um humor inteligente. Não, Tipo quem? Ele faz umas danças horrendas que, assim, ele jamais... Inteligente essa dança. Nossa, é um brecho. Eu tô na frente de Einstein. Ele jamais... Te perdeu. Pois é. Ele jamais vai fazer na frente de ninguém. Será que eu não veria essa dança Jamais. bela? Pelo amor de Deus. Jamais. É só pra mim. Não tem essa capacidade. Faz pirocóptero. Eu faço muito também! Ele ajuda, Eu né, acho que Daniel? O senso de humor ajuda. Mostra né? inteligência, né? As mulheres, em geral, elas valorizam muito, né, o senso de humor no homem e vice-versa, eu acho. O bom humor do Rodrigo ajuda o astral da casa a ficar bom. Eu acho que eu sou mais mal-humorada, né, amor? Não. E aí ele vem assim e quebra minhas pernas, sabe? Ele não deixa eu ficar braba, tipo... e aí eu já vejo que, putz, realmente, tô viajando, Na tô pesando, intimidade, tal. eu sou um Fábio Porchat. Olha aí, tá vendo? E eu na intimidade sou o Rodrigo Hilbert. Eita porra, é com essa que a gente vai embora! É com essa que a gente encerra.